Olá a todos, continuando nosso Dicas do Shulchan Aruch, a gente está no capítulo 80, aprendendo sobre o que é permitido e proibido fazer no Shabbat, com relação a melachot, trabalhos proibidos no Shabbat. Hoje a gente tem uma halakha interessante, que trata de um assunto bem específico, mas é baseado em um conceito muito geral. Traz pra gente o que Shulchan Aruch é o seguinte: Asur liftoach delet o chalon neged nedolek kshu karov lem shemeichabe al yedei zeh. Você tem uma vela que ela está do lado da janela ou perto da porta. Fala que é proibido abrir a porta ou a janela, porque pode ser que na hora que eu abro a porta ou a janela vai bater um vento e vai acabar apagando a minha vela. Agora, a priori, eu não estou apagando a vela diretamente, eu não estou assoprando e apagando a vela, eu estou abrindo a janela e abrir a janela, consequentemente, vai causar com que a vela seja apagada. Por que isso é proibido? Por que nossos sábios proibiram isso? Então, tem um conceito ligado principalmente à halachot de Shabbat, que é chamado Psik Reisha. O que é Psik Reisha? Psik Reisha é um conceito que aparece na Gemara, o nome inteiro dele é Psik Reisha Velo Yamut. Psik Reisha Velo Yamut, traduzindo para português, a Gemara diz o seguinte, a Gemara fala o seguinte: digamos que, por exemplo, eu quero pegar a cabeça de uma galinha, mas eu não quero matar ela, eu vou só cortar a cabeça e pegar a cabeça para mim, sem a intenção de matar a galinha. Será que isso daqui é possível? Será que é possível cortar a cabeça da galinha sem matá-la? Com certeza não. Então fala, Gumará, às vezes a pessoa não tem a intenção de fazer algo errado, mas o que ele faz, o ato que ele faz, causa, consequentemente, que com certeza uma melachá seja feita. Psik Reisha Velo Yamut significa, deixa eu cortar a cabeça sem matar a galinha, isso não existe. Então, no Shabat, por exemplo, é proibido fazer coisas que, mesmo que o que eu estou fazendo, o ato específico que eu estou fazendo, não é uma melachá, não é uma proibição do Shabat, mas se ele vai gerar, se ele vai causar com que uma melachá seja feita, se isso vai acontecer 100% de chance, com certeza isso vai acontecer, isso é chamado Psik Reisha, que ainda assim é proibido. Então, mesmo que eu não estou fazendo isso diretamente, eu não estou fazendo a melachá em si, a proibição em si, se o que eu faço causa com que a melachá aconteça, isso daqui é proibido. Então aqui a gente entra em dois conceitos, na verdade. É um conceito de Psik Reisha, de cortar a cabeça da galinha sem matá-la, que não é possível, e outro chamado de grama, de causar alguma coisa. Não causei diretamente com que a melachá seja feita, foi indiretamente, mesmo assim, em muitos casos, em muitas situações, isso daqui é proibido. Então, o que diz a nossa halachá? A nossa halachá diz que eu não posso abrir a janela, porque ao abrir a janela, mesmo que não tem problema nenhum abrir a janela e a porta da casa, vai bater vento e apagar a minha vela. Então isso daqui foi proibido pelos nossos sábios, porque eu estou causando quase que com certeza com que a vela seja apagada. Baseado nesse conceito, baseado nessa halachá, trouxeram muitos poskim com relação à geladeira. Será que eu posso abrir a geladeira da porta? A porta da geladeira, desculpa. Será que eu posso abrir a porta da geladeira? Por quê? Qual o problema? Então tem duas coisas. Primeiro, que na hora que eu abro a porta da geladeira, acende uma luzinha. Dentro da geladeira sempre tem uma luz. Quando você abre a porta, a luz acende. Mesmo que a minha intenção não é acender a luz, eu não faço questão dessa luz, às vezes está de dia, mesmo que não seja de noite, mesmo que é de dia, eu não faço questão dessa luz. E já que quando eu abro a porta da geladeira, obrigatoriamente, consequentemente, a luz vai acender, então é proibido. Por isso, o que se faz? Tem que se programar no Shabbat para que a luz da geladeira não funcione. Então pode tirar a lâmpada, ou pode prender o botãozinho que se mexe, que quando abre a porta ele libera e acende a luz. De alguma forma a pessoa tem que fazer com que essa luzinha não se acenda. Assim também em geladeiras mais tecnológicas, tem que prestar atenção, se quando eu abro a porta não fica mudando luzinhas, não fica mudando várias coisas na porta da geladeira. Então tem que prestar atenção a isso. Esse é um ponto com relação à luzinha da geladeira. O segundo ponto é que na hora que eu abro a porta da geladeira, a geladeira dentro dela tem um termostato. Tem um termostato que quando a porta está aberta e começa a esquentar, o motor começa a funcionar. Agora, será que eu posso abrir a porta da geladeira com o risco de que, se eu deixar a porta aberta por um tempinho, ou mesmo que justamente na hora que eu abrir está próximo de chegar numa temperatura em que o motor vai funcionar de novo, pode ser que ao abrir a porta da geladeira eu estou fazendo o motor funcionar. Então tem alguns poskim que escrevem que só se pode abrir a porta da geladeira quando o motor estiver funcionando. Ele liga de tempos em tempos, a temperatura de dentro da geladeira vai mudando automaticamente, então de vez em quando o motorzinho vai
ligando de novo para resfriar a geladeira, e somente quando ele estiver funcionando eu posso abrir a porta. Essa é uma das opiniões. Tem até em Israel, para evitar esse problema, tem em Israel geladeiras que elas têm um Matzav Shabbat, elas entram numa situação de Shabbat, eles têm um status específico de Shabbat, em que esse motor funciona automaticamente a cada hora, digamos assim, ou seja, ele para de funcionar dependendo do termostato, ele funciona automaticamente de hora em hora, de acordo com algum tempo específico, e aí abrir ou fechar a porta da geladeira não vai influenciar. Mas a maioria das geladeiras não tem isso, não tem essa opção de Matzav Shabbat. Então, o que a gente faz? Então, de novo, uma das opiniões diz só posso abrir a porta da geladeira quando o motor estiver funcionando. Porém, outros poskim dizem que não necessariamente. Por quê? Na hora que eu abro a porta da geladeira, não obrigatoriamente o motor vai começar a funcionar. Pode ser que se eu deixar a porta da geladeira aberta por meia hora, com certeza ele vai funcionar. Mas às vezes eu vou abrir a porta da geladeira, vou fechar e nada vai acontecer. Então, em primeiro lugar, não é obrigatório que abrir a porta da geladeira gere o funcionamento do motor. Segundo lugar, esse motor funciona de acordo com o termostato, então não depende necessariamente do abrir a porta ou fechar a porta. Não é que eu estou causando, mesmo que indiretamente, o funcionamento do motor. O motor vai funcionar sozinho, alguma hora ele automaticamente vai ligar devido à temperatura da geladeira. O que eu estou abrindo ou fechando a porta não é necessariamente aquilo que vai influenciar o funcionamento do motor. Então, já que não é obrigatório que isso vai acontecer, e o motor ele já funciona automaticamente de certa forma, muitas possíveis escrevem que não tem problema nenhum, pode se abrir e fechar a porta da geladeira sem problema nenhum no Shabat. Isso é válido também para a porta da casa. Às vezes você tem no verão, por exemplo, você está com o ar-condicionado ligado. Se eu abro a porta da casa, se eu abro uma janela, a temperatura do quarto vai aumentando e aí o ar-condicionado ele começa a funcionar mais forte. Aqui também, já que não é algo muito próximo, as posquim trazem o seguinte, já que não é muito próximo, por exemplo, com relação à janela, na hora que eu abro a janela, bate vento e apaga a vela. Aqui o ar-condicionado, eu vou abrir a janela, aos pouquinhos a temperatura vai começar a subir e aí o ar-condicionado vai começar a funcionar. Não é algo próximo, não está acontecendo um muito próximo ao outro, então existe uma separação entre o que eu estou fazendo e a consequência, uma separação de tempo muito longo, então não é considerado que eu estou causando isso mesmo que indiretamente. Por isso, se tem ar-condicionado funcionando na casa, ou a porta da geladeira, ou qualquer coisa desse tipo, não tem problema abrir no Shabat. O petach hatanur sheyesh bo esh asur ben liftoch ben lisgor que alidei ze umavir ou mechabe. Assim também traz o que tu escreveu, por exemplo, você tem um forno, um forno que funciona com fogo, não elétrico, que funciona com fogo, ou se o fogão está aceso ou algo do tipo, se abrir e fechar a porta do forno vai fazer com que entre vento e o fogo que tem lá dentro apague ou cresça ou fortifique por causa do vento, eu não posso abrir e fechar a porta desse forno. Então, de novo, é o mesmo tema aqui. Se abrir a janela ou abrir a porta vai fazer com que bata um vento e mude a situação do fogo, que ele cresça ou que ele diminua, isso daqui é considerado ao psicreisha, isso é considerado como se estivesse causando, gerando com que o fogo mude, cresça ou diminua, isso daqui é proibido de ser feito no Shabat.